Cumprimento a todos os que nos assistem nesta série Registros sobre Registros, série de atividades acadêmicas, promovida pela Uniregistral, Universidade Corporativa do Registro, cujo reitor é o Dr. Francisco Raimundo, registrador aqui na comarca de São Paulo, a quem apresento os meus melhores agradecimentos pela promoção desta nossa série de atividades acadêmicas. Eu agradeço a presença de todos aqui e, embora aqui se trate de um programa gravado para exibição futura, não posso deixar de saudar aqueles que nos venham assistir de futuro pela rede informática. E exatamente por se tratar de um programa só gravado, o sorteio do livro, desta feita, a Suma Gramatical do grande professor e pensador brasileiro, que é Carlos Noguet, será feito apenas em uma unidade e para aqueles que estão inscritos no EAD da Uniregistral. Inscrição gratuita e desde que tenham assistido ao menos uma aula das 54 aulas. Essa aqui é a aula número 59, mas pelo menos até aqui proferimos 54, essa aqui é uma gravação lá para frente. Nós vamos continuar ainda o tema do princípio da legalidade, já aqui com a sua 18ª parte. E hoje vamos tratar do objeto da qualificação no registro imobiliário. Qual é a pergunta que nós nos fazemos no início da aula? Aristóteles tem uma passagem na Metafísica muito interessante em que ele sugere como método, ou seja, como caminho para qualquer investigação, que a primeira coisa que devamos indicar é o que nós estamos procurando, né? Fazer a pergunta, porque senão a gente encontra a resposta e nem sabe que era aquilo que nós se está procurando. Então a nossa pergunta é essa: que parcela da realidade? Essa realidade é imensa, nós temos aí um universo imenso de coisas. Qual parcela, qual parte dessa realidade é matéria atribuída à consideração do registrador na sua tarefa de qualificar? Então é isso que nós vamos cuidar aqui. Isso é o mesmo que dizer, de maneira mais técnica, qual o objeto da qualificação no registro de imóveis, ou com uma linguagem que é frequentemente desprezada, mas me parece que seria melhor, qual o sujeito de consideração na qualificação registrada. Por que sujeito de consideração em vez de objeto? Porque o sujeito é o que recebe o predicado. Em toda a proposição, o sujeito é aquilo a que se atribui um predicado. Portanto, nessa nossa análise, o sujeito é aquilo que atrai a qualificação do registro, se predica dessa sujeição. Mas, a linguagem contemporânea prefere falar aqui em objeto. Objeto, eu já disse isso, é o que está posto à frente. Está posto à frente, primeiro, de um sujeito cognoscente nas relações de conhecimento, de uma tendência, ou ainda é algo que emerge ao modo de uma finalidade. Então nós podemos falar em objeto como finalidade, objeto como algo a que tende ou que se inclina, que se anima alguém ou alguma coisa, ou também algo que está posto à frente de um sujeito em relação de conhecimento. Na primeira acepção, que é de caráter especificamente gnosiológico, a gnosiologia, ou teoria do conhecimento, é uma parte da metafísica. Portanto, na primeira acepção, o objeto é o ente real ou de razão. Ou seja, pode existir realmente, como esse livro, esse copo, ou de razão. Por exemplo, um centauro, por exemplo, é um ente de razão, que aparece como conteúdo da ideia ou de conceito ou do termo. Daí que assim bem observou esse grande autor, José María de Alejandro, que tem uma série de livros nessa área, tanto de lógica quanto de gnosiologia. E nesse livro que eu estou mencionando aqui, La Lógica y el Hombre, ele diz que o conceito também se designa intentio. Ou seja, essa palavra intentio, que poderíamos traduzir por intenção, provém de dois termos, dois vocábulos latinos, tendere in, ou seja, sinalizando que o sujeito se inclina a um ente que está posto à sua frente. O conceito é, pois, um ato intencional. Isto é,
voltado a algo diverso de si próprio. Algo que ele, conceito, não é. Esse algo é seu objeto. Objeto do conceito, seu conteúdo. Portanto, o conceito se distingue do objeto dele próprio conceito, que é o conteúdo do conceito. O objeto pode ser material ou formal. Objeto material é aquilo de que trata um saber, uma ciência. É a parcela de realidade a que se dedica uma dada ciência. Muitas vezes, boa parte das vezes, a só indicação do objeto material é suficiente para distinguir uma ciência de outra. Então, por exemplo, o objeto material da zoologia, que estuda os animais, ele é bastante para afastar todo o risco de confundir essa zoologia com a mineralogia, que estuda os minerais, ou com a botânica, que examina os vegetais, ou com a astronomia, que estuda os astros, ou com o direito, ou com a antropologia, etc. Basta dizer que seu objeto material são os animais. Bom, isso aqui não vai confundir com outras disciplinas que não estudam os animais, que não têm por objeto ou sujeito de consideração os animais. Outras vezes, todavia, não é possível diferenciar a ciência só por meio de seu objeto material. Então vamos considerar aqui, a título ilustrativo, saberes próprios de algumas ciências. Por exemplo, a antropologia, a biologia humana, a psicologia humana, a anatomia humana, a fisiologia humana, a medicina, etc. Todas essas ciências têm o homem por objeto material. Então, se eu disser a antropologia tem por objeto o homem, eu não estou distinguindo da psicologia humana, porque a psicologia humana também tem por objeto o homem. Se eu disser a biologia humana tem por objeto o homem, eu não estou distinguindo da antropologia ou da medicina. Então é preciso acrescentar algo para que se faça a distinção. A Terra, por exemplo, é objeto material, tanto da geologia quanto da geografia. O direito é objeto material da jurisprudência doutrinária, que nós chamamos ciência do direito, modernamente, da sociologia jurídica, da história do direito, bem entendido. De maneira que eu, então, não saberia distinguir a jurisprudência doutrinária, a história do direito e a sociologia jurídica se eu dissesse que elas têm por objeto o direito, porque então elas não se distinguiriam entre si. É preciso acrescentar algo que possa distinguir essas disciplinas. Dessa maneira é possível, e isso de fato ocorre, como se vê nos exemplos acima, que uma parcela da realidade, seja o homem, seja a terra, seja o direito, nos exemplos que nós acabamos de mencionar, esteja em um condomínio de saberes, seja uma comunhão de ciências que concorre, esta comunhão, sobre o mesmo objeto. De maneira que, pela só consideração dessa parcela, ou seja, do objeto material de uma ciência, o objeto material é exatamente uma parcela da realidade a que se dedica a ciência, não se saberia distingui-la de outra ciência que se ocupasse desse mesmo objeto material, dessa mesma parcela da realidade. Nesta última hipótese, portanto, em que há um condomínio de saberes sobre um mesmo objeto, ou sobre uma mesma parcela da realidade, deve fazer-se a distinção das ciências ou dos saberes por seu objeto formal. Ou seja, não basta dizer qual é o objeto material, temos que distingui-las por seu objeto formal. E o que é o objeto formal? É a perspectiva. Se diz em latim assim, objectum formale quod, desde a qual perspectiva se examina seu objeto material. Tem-se, pois, um dado ponto de vista, uma perspectiva, um ângulo, a partir do qual uma ciência estuda esse seu objeto material. Esse ponto de vista, essa perspectiva, é o que se denomina objeto formal. Aqui vamos com exemplos. A geologia e a geografia, já vimos, têm o mesmo objeto material, a Terra. Mas olha o que acontece. A geologia estuda a composição das camadas terrestres, ao passo que a geografia estuda a configuração exterior da Terra. Então, são duas disciplinas, a geologia e a geografia, que têm o mesmo objeto material. Ambas estudam a Terra, mas por pontos de vista diversos, perspectivas diversas, e isso constitui a sua distinção. Este exemplo aqui que eu acabo de mencionar foi indicado por Rafael Gambra. Rafael Gambra
foi dos maiores pensadores da Espanha no século passado. Até hoje eu lamento que eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Eu estive a questão de 20 ou 30 metros da porta da casa dele, estava me dirigindo para lá com o meu grande amigo, quase irmão, o juiz espanhol, o professor Miguel Ayuso, que é hoje talvez o maior constitucionalista da Espanha. Quando o Miguel se deu conta de que pelo horário o Gambra dormia cedo, disse, olha, é melhor nós não visitarmos porque ele dorme cedo. E eu acabei não o conhecendo. Aí, tempo depois, morreu e eu perdi a oportunidade de conhecer. Um grande pensador, que foi Rafael Gambra Ciudad. Pois bem, retornemos ao campo da qualificação no registro de imóveis, que é o que nos interessa aqui. O objeto material dessa qualificação, ou seja, nós vamos examinar isso mais detidamente, não se distingue do objeto material que se dirige igualmente a uma resolução de caráter jurisdicional contencioso. Interessante isso. Tanto o registrador tem por objeto material uma parcela da realidade, quanto numa decisão jurisdicional pode tê-la um juiz do jurisdicional. Vamos examinar o mesmo caso. O mesmo objeto material, por perspectivas diferentes, o ponto de vista que será diferente. Tampouco é possível dizer que a perspectiva própria do exame jurisdicional, ou seja, seu objeto formal COD, seja diversa da que se apresenta ao estudo e decisão do registrador. De fato, só faltaria supor que a esse registrador fosse dado julgar à margem da finalidade de ser justo. Porque qual é a perspectiva, o objeto formal, a perspectiva formal do juiz? Ser justo. Do registrador também. Então, a distinção não é... Ela é fácil de apontar. Ela é muito fácil de apontar, mas quando nós vamos tentar apurar e aferir realmente, abstratamente, teoricamente, como se distingue, a questão não é tão simples quanto parece. Isso de vez em quando acontece no pensamento. Qualquer dia desse se detém um tantinho a pensar como distinguir teoricamente, por exemplo, um leão e um cão, por exemplo. Nós não conseguimos chegar até agora, a zoologia se depara com esse fenômeno, ela não consegue chegar à essência, efetivamente, do seu objeto. Nós sabemos muito bem como distinguir um leão de um cão se nós encontrarmos os dois na rua, mas abstratamente é complexa essa distinção. E aqui nós encontramos diante disso. E eu até chamo a atenção para um fato curioso. Lembram-se de um pensador da Grécia Antiga chamado Zenon de Eleia? Era o tal que negava a existência do movimento, através do argumento de Aquiles e a tartaruga, da flecha disparada, porque ele dizia que entre um ponto e outro haveria infinitos pontos. De maneira que se ele desse a distância de 1 metro para uma tartaruga, a tartaruga nunca seria ultrapassada por Aquiles, que era o corredor mais rápido da Grécia, o que é evidentemente absurdo do ponto de vista do nosso conhecimento experiencial. Mas ele tratava de demonstrar isso, dizendo que entre a distância desse metro, do termo em que estava a tartaruga e outro que estava o Zenon, havia a possibilidade de dividir isso pela metade. Uma operação dicotômica, entre 1 metro eu posso dividir e ficar meio metro. Meio metro eu posso dividir e ficar metade de meio metro. E assim por diante até chegar a 2 pontos. Ele dizia, bom, entre 2 pontos nós sabemos que existem infinitos pontos. Logo, Aquiles, para chegar à tartaruga, teria que ultrapassar o infinito, que é impossível. E isso, é claro que conturbava a cabeça dos outros. Então, houve alguém na Grécia Antiga que se levantou e disse, pois eu estou me movimentando, indo para um lado para o outro. E Zenon disse com razão uma coisa, nessa parte ele tinha razão, ele disse, não, o que se está fazendo é mostrar uma coisa, não demonstrar. Portanto, às vezes a gente consegue facilmente verificar como uma coisa é ou deixa de ser, isso é evidente, é notório, mas abstrair e chegar a teorizar sobre isso nem sempre é fácil. Faz parte da limitação da inteligência humana, que tem graves dificuldades para tratar com alguns entes, não é? Muito bem. Tampouco se pode afirmar que o certum jurídico não é ou pode não ser o justum secundum legem.
Sem embargo, é intuitivo, que está o ponto, que o ofício de jurisdição contenciosa ostenta alguma diversidade em cotejo com o ofício da qualificação registral. Nós sabemos isso na prática. Em que consiste essa diversidade? Esse é o tema. O que temos de condomínio entre a jurisdição contenciosa e a jurisdição, entre aspas aqui, qualificadora no registro, são seus objetos material e formal. Isso está bem, mas algo ainda há que distingue uma e outra coisa. E é o modo com que se acercam da realidade, ainda que sob uma perspectiva genérica igual. Projetam-lhe uma luz própria, lumen proprium. Luz própria essa é diversa, tal que a iluminação do objeto, ponto de vista formal subquá, é o que opera a distinção entre estas jurisdições. Isto, ao menos teoricamente, afasta conclusões de fronteiras. O registrador não deve qualificar ao modo como deve sentenciar um juiz. Alguns daqui sabem muito bem que nós temos alguns registradores com tendências jurisdicionais. Não querem seguir rigorosamente as regras. Há o célebre episódio aqui em São Paulo, que eu já narrei mais de uma vez, uma coisa de décadas atrás, de um registrador com ótima vocação para a justiça, mas que não queria cumprir as regras do protocolo porque dizia que alguém estava sendo prejudicado por observar as regras registradas específicas. Foi uma dificuldade de convencê-lo de que ele não era juiz, que tinha que atuar de acordo com as regras registrais. Porque aqui é o problema de modo. Um registrador, ao qualificar, está num ponto de vista diverso, num modo diverso daquele que atua um juiz. Em contrapartida, o juiz ele também não possui competência para qualificar no registro. Atenção para isso. Ainda que alguma vez se fale em requalificação registral, frase que visita no Brasil os estudos sobre a dúvida registrária e os processos judiciários pertinentes, e eu próprio utilizei mais de uma vez essa expressão requalificação registrária, ela é imprópria. O juiz não tem competência para qualificar títulos. O que faz até mesmo o juiz na jurisdição administrativa, que é a chamada, no caso do registro, jurisdição registral, o juiz dos registros, o juiz da dúvida, não é uma requalificação, mas é apenas uma revisão. Ele revê a qualificação feita pelo registrador. O que importa em características e limites, nem sempre vistos, nem sempre observados com a ortodoxia correspondente. Nós vamos voltar a este assunto que é muito complexo mais adiante. Muito bem. O objeto material da qualificação no registro de imóveis, ou seja, a parcela da realidade que se põe à frente do juiz de qualificação do registrador imobiliário, compreende, primeiro ponto, o título em sentido formal. Quer dizer, documento, instrumento, veículo. 2, o título em sentido material, ou seja, a causa jurídica, fato, ato ou negócio jurídico. E, finalmente, os registros que importem concretamente na relação com esses títulos. Portanto, aqui é um ambiente relacional. O título formal se relaciona com o título material e ambos se relacionam com os registros que tenham alguma relevância concreta para a inscrição desses títulos, ou mais exatamente do título em sentido material. Por sua vez, o objeto formal dessa qualificação é o ditado pela normatividade paramétrica. Eu já me referi em aulas anteriores a essa normatividade paradigmática ou paramétrica, que vale a dizer que os títulos e os registros que são relacionáveis a esses títulos, são a parcela de realidade que o registrador observa, é dizer, aprecia e decide, desde o ponto de vista da normatividade paramétrica ou paradigmática. Isto é, o parâmetro de aferição da validade e autenticidade do fato, ato ou negócio, cuja inscrição predial se solicita, porque isso é por força do princípio da legalidade, ou seja, ele não atua como um juiz do jurisdicional, mas ele atua como um actante, jurista, que examina a registrabilidade ou não, a validade e a autenticidade do título em sentido material e também do título em sentido formal, à luz da legalidade.
que é a normatividade paramétrica. Já tratamos dessa normatividade, destacando não só a obrigatória positividade, ou seja, não há segurança jurídica fora do direito posto, mas também a largueza de seu espectro, a contar das normas constitucionais. De sorte que, observada a competência legística, ou seja, de elaboração das leis, abrange esse espectro a lei em acepção canônica, seja a lei complementar, a lei ordinária, a lei delegada, códigos, por exemplo, Código Civil, Código de Processo Civil, etc. E no Brasil a medida provisória, o decreto legislativo, portarias, mas aqui excluamos as cartilhas sem força de lei, como são as cartilhas expedidas pelo CIRC, em matéria de registro civil. Regras técnicas expedidas pelo Poder Judiciário, assim vem previsto no inciso 14 do artigo 30 da Lei Brasileira, número 8.935, de 18 de novembro de 1994, e sem força compulsiva, embora as recomendações que emerjam do Poder Judiciário. E a tudo isso deve adicionar-se o costume. Eu queria contar aqui um episódio. Todo mundo sabe da minha respeitosa, reverente, mas decidiada opinião de que o Poder Judiciário pode expedir normas para a observância dos registradores e notários. No limite, e enquanto não se aponte, até agora ninguém levantou esse tema, uma possível inconstitucionalidade do inciso 14 do artigo 30, ao admitir que os juízes dos registros expressam normas técnicas, porque essa competência de o judiciário expedir normas não está prevista na Constituição Federal, é preciso que se diga. Fora das funções técnicas, me parece que são de todo inconvenientes as normativas emanadas do Poder Judiciário por faltar assinação competencial no Código Político. E isso não é de hoje que eu venho sustentando. Há até um episódio muito interessante que eu queria contar aqui. Passado tanto tempo, acho que não há mal em contar isto. Isso já é história. Quando o desembargador Dino de Santos Garcia, querido amigo, foi um grande desembargador aqui em São Paulo, foi eleito, nós estamos no ano de 1991, ele foi eleito em dezembro de 1991 para o cargo de Corregedor-Geral de Justiça aqui no estado de São Paulo. Ele chamou-me para que eu chefiasse a equipe do extrajudicial. E assim que eu assumi, indicando alguns nomes para a formação da equipe, ele completou com outros nomes. Ele chamou-me e disse-me: o que vamos fazer? Quais são os traços principais para a minha gestão? E eu dei duas sugestões. A primeira ele acatou inteiramente. Eu disse: corregedoria é, sobretudo, correger. É preciso que haja uma regência conjunta, que o judiciário ajude esta regência, deixando o campo punitivo, que é secundário, apenas para as hipóteses que efetivamente se revelarem indispensáveis. Ele acolheu isto e fez uma gestão muito interessante, porque ajudou a corrigir várias coisas que estavam equivocadas, e sempre indagava ao final das correções. Se dedicou, ficou quase um ano, ele ficou pouco tempo, que teve de aposentar-se em virtude da compulsória, mas fez muitas correções e ele sempre nos indagava. Acharam muitas falhas? Essas falhas são dolosas? Houve prejuízo para o serviço? Alguém saiu prejudicado? Ele ia à correção? Ia, frequentemente ia também. E curiosamente, ao final de um ano, embora tenha corrigido muita coisa, fez uma gestão muito serena, sem punição, interessante. E com isso ele conseguiu, à altura, produzir bons frutos. Nem sempre é possível fazer isso. Algumas vezes a punição é indispensável. Não estou dizendo que se deve estabelecer aqui um laxismo registral. Tudo pode fazer, não é isso. Mas é preciso também ter aqui um temperamento, saber quando se deve ou não acionar, até porque a punição administrativa está sujeita a juízo de conveniência e oportunidade. Frequentemente se tem perdido de vista. É íncita a penalidade administrativa
a avaliação da sua conveniência e da sua oportunidade. Foi muito bem. Isso ele fez muito bem. Mas a segunda sugestão, eu disse a ele, doutor Dínio, eu tinha uma medida que o senhor poderia adotar. Transformar as normas de serviço em guia de boas maneiras, do Marcelino de Carvalho. O Marcelino de Carvalho, aqueles mais antigos como eu, sabem que era aqui um sujeito que vivia aqui em São Paulo e que ditava regras de elegância na conduta. Escreveu até um livro, não é? E ele dizia como se comportar à mesa. Temo que eu próprio só tenha conseguido comer com garfo e faca, apesar dos esforços de meus pais, graças ao Marcelino de Carvalho. A leitura do Marcelino de Carvalho. E o doutor Dínio disse, eu acho que você tem toda a razão, mas não vamos fazer isso. Acabou não fazendo. Mas para mim, eu transformaria as normas de serviço, os códigos judiciários, do extrajudicial, né, esses códigos de normas, como se diz em alguns estados, em normas de recomendação. Ou seja, diretriz política soft. Por que razão? Porque eu penso que as eventuais punições disciplinares só podem estar baseadas em violações da lei, não das normas. E que nós devemos respeitar a independência jurídica dos registradores e notários. Tenho até, e sempre com muito respeito, isso quero deixar isso consignado, essa matéria, como se sabe, é dialética, que nós estamos num campo acadêmico. Tenho mesmo votado, muitas vezes vencido no Conselho, por exemplo, num caso em que a Corregedoria Geral de Justiça, entende já de algumas gestões, acho que, doutor Renato, acho que isso fez da gestão do seu pai. Meu querido amigo Renato Nalini, dos maiores desembargadores que tivemos aqui na Justiça de São Paulo, mas que não me permite aqui dispensar uma pequena divergência com ele. Colocou-se nas normas, por uma decisão do Conselho, que havia a CND não poderia ser exigida em determinados casos por inconstitucionalidade. Ora, o Conselho cansa de dizer que ele, Conselho, não pode declarar inconstitucionalidade. Aí declara num caso e coloca nas normas de serviço. E os registradores podem ser objeto de punição fiscal, de responsabilização tributária, então não sabe o que fazer. Se cumpre a norma de serviço para ficar de acordo com a Corregedoria ou se observa a lei, que não foi declarada inconstitucional até agora. Isso é uma situação. Eu penso que as normas de serviço não são para isso. Meu entendimento nesse sentido, já o tenho manifestado várias vezes, é que as normas devem servir para uma tarefa consolidativa, ou seja, para consolidar a normativa existente, ou seja, a normativa proveniente das esferas que têm competência normativa, de acordo com a Constituição Federal, textualizar o costume, isso é importante, e no limite, mas só no limite, verificar algumas, até porque isso se trata de costume, verificar aquelas teses que estão há muito tempo assentadas na jurisprudência, que podem dar uma certa tranquilidade de atuação, apenas porque isso favorece o diálogo do registrador com o usuário. O Conselho tem entendido isto há 20, 30 anos. Então coloca nas normas só como uma orientação que fica mais simples de exibir aos usuários. Até porque há uma vantagem, nesse aspecto eu concedo. Já terei a oportunidade, talvez tenha tido a oportunidade de contar isto aqui. Eu peço desculpas às vezes pelas repetições, acontece que o volume de palestras tem sido tamanho que na segunda-feira passada me perguntaram o que eu tinha falado na sexta em Curitiba e já não me lembrava. Nem do tema. Preciso fazer um esforço grande de memória para recuperar a informação. Esse episódio foi o seguinte, eu era juiz lá em Sertãozinho, em querida comarca, onde hoje milita com grande brilho meu estimado amigo e colega Nemércio Marques, e eu estava indeferindo a retirada de autos por advogados para apelar de sentenças. Dizia que se não houvesse acordo eu não concedia. E os advogados então começaram a gravar daquilo. Até que um dia veio um advogado e trouxe, era o tempo anterior em que o agravo se interpunha em primeiro grau, né? Apresentou a petição para mim, eu estava sem o código para indeferir, e apanhei as normas de serviço e indeferi com base nas normas. O advogado, quando viu que eu indeferi não com base no código, mas com base nas normas, que repetiam o que o código dizia, disse, ô doutor, porque o senhor não disse que estavam nas normas? A gente já não estava gravando há muito tempo. Ou seja, as normas tinham mais força do que a lei, do que o Código de Processo Civil. Isso é curioso. De fato, às vezes ocorre isso. Então,
por esse aspecto de praticidade, em alguns casos até se admite. Mas, volto a dizer, sou avesso a essa exacerbação normativa nascida do Poder Judiciário, que não tem função legislativa, a não ser para o seu próprio direito organizatório. E, no limite, para a expedição dessas normas técnicas a que se refere o inciso 14 do artigo 30 da Lei 8935. Muito bem. Os títulos, em seu sentido formal, são os documentos suscetíveis de inscrição, podem ser de origem, primeiro, notarial. Aí nós temos as escrituras, que se expressam por meio de certidão ou de traslados ao instrumentar-se para os usuários. Escrituras e atos notariais, atos autênticos de origem estrangeira. Segunda, título pode ser judicial. Aí temos as cartas de sentença, de arrematação, de adjudicação, autos, mandados, certidões formais. Terceiro, podem ter origem administrativa. Aí estão os alvarás de licença, alvarás de autorização, cartas de habitação, o habite-se. Aqui em São Paulo fala-se muito no habite-se. Certidões, contratos, termos administrativos. Quarto, podem ter origem privada. Aí estão os instrumentos de contratação particular. Quinto, origem registral, certidões. E sexto, origem eclesiástica, as bulas pontifícias. Dr. Mauro e a doutora Patrícia estão exatamente coordenando nesse momento um valiosíssimo livro que cuida desse tema, dos títulos e dos registros correspondentes. Um livro muito prático, que eu penso que logo mais estará pronto e vamos cuidar de sua edição, porque acho que vai ser de muita utilidade para todo mundo. Pela Lepanto. Pronto. A editorial Lepanto já assumiu esta é a coisa. Editorial Lepanto, para os que nos assistem aqui pela via informática, é uma editorial montada recentemente pelo Conde Júlio e pela Amanda e que se vai dedicar, entre outras coisas, à edição de livros na área do registro e das notas. E haverá de ir de vento em popa. Muito bem. Os títulos em acepção material são os fatos, atos e negócios jurídicos passíveis de aceder ao registro de imóveis por, de algum modo, repercutir num status real imobiliário, o que não significa necessariamente uma repercussão de direito real. Nem tudo o que reflete, o que repercute num status real imobiliário é de direito real, pode ser um caso de direito pessoal. No caso brasileiro, por exemplo, o exemplo clássico é o da locação, né? Exemplo clássico. Mas podemos pensar aqui na penhora e em outras modalidades de títulos em acepção material que têm repercussão no status real imobiliário, mas não são dotados de transcendência jus real. A normativa brasileira de regência contempla uma lista desses títulos nos vários incisos do artigo 167 da Lei número 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que é a nossa Lei de Registros, a Lei de Registros Públicos. Por exemplo, a instituição do bem de família, as várias espécies de hipotecas, a locação, as penhoras, os arrestos, os sequestros, as servidões, a compra e venda, a dação em pagamento, etc. Mas essa lista nem sempre vem enunciada, embora esteja na lei, com o rigor principiológico exigível. Para logo, prevê-se, por exemplo, o registro de um direito relativo a coisas móveis no registro de imóveis, penhor de máquinas e de aparelhos utilizados na indústria, instalados e em funcionamento, é o número 4 do inciso 1º desse artigo 167. Eu queria contar-lhes aqui por que razão isso foi parar no registro de imóveis, quando se fez a lei. Pela confiança que se tinha no registro de imóveis. Como o registro de imóveis era uma instituição muito confiável, e até agora, até esse momento, mercê de uma ampla maioria, de uma ampla predominância de registradores atentos e cumpridores de seus deveres, o fato é que entendeu a área econômica, e dizem alguns, isso foi contado certamente pelo saudoso Gilberto Valente da Silva, que entendeu a área econômica, e o Banco do Brasil em especial,
que o melhor era levar isso para o registro de imóveis, que lá seriam garantia de que as coisas funcionariam. Então abriu-se essa curiosa circunstância de que um registro mobiliário se inscreve, se faz em um registro imobiliário, no registro predial. Tampouco se tem rígida propriedade redacional. De fato, alistam-se para o registro, às vezes, títulos em sentido material. Lembremos, títulos em sentido material são fatos, atos e negócios jurídicos. Então, ali se fala do dote, da compra e venda, da permuta. Mas, ora e diversamente, se menciona o título em sentido formal. Então, se fala no registro de termos administrativos, de sentenças declaratórias da concessão de uso especial para fins de moradia, de sentenças declaratórias de uso capião. Na verdade, o que se registra é a uso capião, não a sentença. Acho que isso é um equívoco de redação. De sentenças que nos inventários, arrolamentos e partilhas adjudiquem bens de raiz em pagamento de dívidas, das dívidas da herança, etc. Então, ora eles mencionam títulos em sentido material, ora títulos em sentido formal. Se não há uma uniformidade nesse tratamento e nem se observa algo que é principiológico. O que se registra, na verdade, não é a escritura, não é o contrato particular, é o fato, o ato, o negócio jurídico que é veiculado por esse instrumento. E isso se reflete até nas redações. É claro que é uma impropriedade, uma irregularidade que se supera nos registros, mas ao largo do tempo eu fui verificando isso nos cartórios. Alguns não têm uniformidade na forma como escrevem, depende muito do escrevente de turno, mas outros têm uniformidade e prevalece a ideia de referir-se sempre ao título em sentido formal. Então, olha lá, R1. Por isso, registra-se a escritura de compra e venda, então, em vez de registra-se a compra e venda, objeto da escritura tal. Isso era uma questão de inversão de redação. Claro que isso é um problema de irregularidade linguística sem nenhum prejuízo, na verdade, não causa nulidade, não é nada, mas em rigor se afasta da principiologia do registro. O que se registra, na verdade, é o fato, o ato ou o negócio jurídico. Nesse capítulo, aliás, põe-se uma das questões de muito frequente debate na doutrina e um conflito na jurisprudência pretoriana do Brasil. As listas dos incisos 1º e 2º do artigo 167 da Lei 6.015, de 1973, que é a Lei de Registros Públicos, ela se refere a essas listas, respectivamente, inciso 1º, a atos de registro em sentido estrito. E a lista do inciso 2º, a atos de averbação. E a pergunta é, estão ambas em números clausos, ou seja, ambas estão em número taxativo? Só pode haver a prática dos atos ali previstos? Uma delas está em números apertos? Será que as duas se encontram lançadas com caráter não taxativo? Essa é a questão. Essa é a grande discussão. Se as duas em número taxativo, as duas em números apertos, ou se uma em números apertos e a outra em número fechado ou número clausulado. Essa discussão é interessante no Brasil. Nós, em um próximo passo desta série, eu penso examinar este assunto. E eu recordo que prevaleceu, a propósito, na jurisprudência de São Paulo, durante algum tempo, um entendimento, que era o meu entendimento, diga-se de passagem, no sentido de que os atos previstos no inciso 1º do artigo 167 são taxativos, que não poderia haver mais registros do que os previstos ou nesse inciso 1º, ou previstos como atos de registro da legislação extravagante. Também seria possível. E aí se deu o caso de que não se previu o registro, eu não me lembro, além da alienação fiduciária, até hoje ainda pende o tema da multipropriedade, mas a alienação fiduciária de início não tinha previsão. E aí a discussão era essa, se podia ou não. Prevaleceu que não podia porque não estava dito que precisava ser registrado e que o registro de distrito tinha sempre que ser taxativo. Este foi o ponto, digamos, com que se arrancou o debate sobre o assunto. Até que hoje há uma discussão já arrefecida, mas em certo sentido se inclinando a dizer que em nenhum caso, nós vamos ver isso adiante, em nenhum caso se tem uma lista taxativa.
Porque o que se dava era que a legislação substantiva admitia o uso da alienação fiduciária para a transferência imobiliária, mas não se podia, ela não se executava porque não podia ser registrada. Era mais ou menos como prever a locação e não prever a ação de despejo. E resultava que se matava o instituto substantivo. E isso fez com que a doutrina repassasse, especialmente porque havia uma lista de argumentos que eu deixo antecipado aqui. A lista de argumentos dizia o seguinte: o registro de imóveis, esse é o primeiro argumento, o registro de imóveis se dirige à inscrição de direitos reais. Ora, os direitos reais estão elencados em números clausos. Logo, os registros em sentido estrito também têm que estar em números clausos, porque os direitos reais estão em números clausos, etc. E o equívoco manifesto, são dois equívocos manifestos aí que logo terão isso tratado em outra aula mais adequadamente, mas só para antecipar. Primeiro, não é verdade que o registro de imóveis esteja só direcionado aos direitos reais. Não é verdade isso. Nós temos o registro da locação, por exemplo, que mostra isso, o registro da penhora, etc. Em alguns países, o registro de comodato. Então, não é bem verdade essa frase. Digamos que ela é preciso admitir, frequentemente ou tendencialmente é isso mesmo, é para o registro. Mas também não é para o registro de direitos reais. Isso serve para os regimes declarativos. Para o nosso, que é constitutivo, não se registra direitos reais. O que se registra aqui é um título. É com o registro que nasce o direito real. Há um erro grave ao dizer que no registro de imóveis do Brasil se registram direitos reais. Não se registra direito real. Direito real não existe ainda. Enquanto não se registra, há um título com potência para ser direito real, mas não está atualizado. Então esse foi o grave erro cometido. Ora, aí o terceiro vem claramente estabelecido. O que nós registramos não é o direito, é um título. E esses títulos estão em números apertos. Isso destruía a afirmação, que eu várias vezes incorri também, fiz vários pareceres aprovados pelo Corregedor-Geral, incorrendo nesse equívoco, que aliás era um equívoco comum no nosso tempo lá na Corregedoria, que seu pai, doutor Renato Nalini, estava comigo na Corregedoria também, era um erro comum de todos nós. E olha que era uma equipe que tinha ainda o Narciso Orlando, hein? Não era fácil isso. Hélio Lobo. Enfim, isso prova apenas, aqui para nós encerrarmos a nossa aula, aquilo que eu lhes venho dizendo. O nosso conhecimento é um conhecimento que demanda progresso, demanda retificação, muitas vezes, de posição. Nós não aprendemos as coisas de maneira fulmínea, de um jeito. Muito raramente temos uma compreensão instantânea de um fato. É preciso que nós nos dediquemos a estudar, e sempre penso isso, com muita humildade. Com muita humildade. De tal sorte que nós aprendamos uns dos outros. Temos muito, cada um de nós, aqui a contribuir para o crescimento comum de uma comunidade. E o saber prático, sobretudo, o saber puramente teórico é suscetível de um aprendizado por um pensador solitário com mais facilidade do que em comunidades. É frequentemente assim, o saber especulativo. Mas o saber prático, o direito é um saber prático, é, sobretudo, melhor colhido quando se faz em comunidade. A pluralidade de vistas favorece o crescimento, o aprofundamento, a solidez do saber prático. E é por isso que nós estamos tão empenhados em formar uma comunidade do pensamento registral, uma comunidade registral. E eu, de público, quero dizer da minha imensa satisfação ao verificar não só a obra que o Dr. Mauro e a doutora Patrícia estão encetando, também a outra que a doutora Laura Porto está fazendo, a contribuição do Conde e da Amanda, pensando até mesmo em viabilizar esses estudos, e a comparência de todos os senhores e daqueles que nos assistem pela rede informática, nessa tentativa de recobrarmos o vigor da comunidade registral brasileira no plano do pensamento. Eu tenho insistido muito em que nós temos uma década perdida. E o que mais me dói é que é uma década perdida com grandes doutrinadores que não fizeram doutrina.
Os concursos públicos para os registros e as notas permitiram o surgimento de gente nova muito valiosa nesta área, muito valiosa. São doutrinadores em potência que não estão fazendo doutrina, porque frequentemente ficaram perdidos em estudar outras coisas em vez de estudar o registro. O que nós precisamos é restabelecer a ciência registral, o saber registral, e restabelecer em bases científicas, e não pura e simplesmente na linha nominalista que se andou adotando, ademais de fugir dos temas específicos do registro, adotando uma linha nominalista que concluía o particular pelo particular. Nós precisamos de conclusões científicas, demonstrativas, que não estejam apoiadas só num direito posto que nós sabemos que costuma ser suprimido de uma penada pelo legislador de turno. Agradeço a todos a participação também nesta aula gravada. Vamos ao sorteio, doutora Graziela. Graziela, que é da competente divisão administrativa da nossa Unirregistral. Graças a ela nós conseguimos realizar o nosso programa aqui, assim como o competentíssimo setor técnico aqui que tem atuado com muito desvelo para que nós possamos transmitir esta nossa série. Então, nós temos 267, foi o 145, vamos ver quem é. 145. 145, Samila Machado. Ah, a doutora Samila Machado ganhou outro dia já um livro, não é? Mandou um elogio, ótimo. É lá de Tupã. Isso. É uma escrevente de um registro de imóveis da cidade de Tupã. Muito bem. Parabéns, doutora Samila Machado. E eu vou fazer o seguinte, apenas, Graziela, eu não sei se ela, como ela já teve um sorteio aqui, eu não sei se ela não foi sorteada com a suma gramatical. Se for, exatamente, ela comunicará e dirá. Isso mesmo. Está muito bem. Tá bem. Muito obrigado a todos e até a próxima semana será o dia 11. Esse programa, para nós aqui, a próxima semana é dia 11. Para os de casa será não sei que dia, quando o programa for transmitido. Eu acho que não é dia 11, não. Não é dia 11? Hoje não é dia 4? Dia 11. Então, dia 11 é a próxima semana para nós aqui. Mas não desse grupo vai lá para frente, né? Isso. Muito obrigado a todos e... Não, 8 vai passar no dia isso. 8, vai ser, a próxima semana é dia 14, porque 15 vai ser feriado. Então, muito bem. Muito obrigado a todos e até qualquer dia destes.